E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Robson, eu sou um dos coordenadores das turmas online do Poliedro e também faço parte da equipe de Física da turma ITA. Vamos dar uma olhadinha aqui na segunda questão da primeira fase que vocês fizeram. A questão 2 fala assim: uma chapa delgada ABCD, feita de material desconhecido, tem a forma de um quadrado de lado L. Quando a chapa é pendurada pelo ponto médio do lado AB, o lado AD fica paralelo à direção vertical. É o desenho que vocês estão vendo à esquerda nessa imagem do vídeo. Porém, quando a chapa é pendurada pelo vértice A, o lado AD faz um ângulo de 60 graus com a direção vertical. Se a chapa for pendurada pelo vértice C, qual vai ser o ângulo formado entre a direção vertical e o lado CD? O que está acontecendo aqui é o seguinte: esse material desconhecido, na verdade, deixa aberto a possibilidade de não ser uma distribuição de massa homogênea sobre a chapa. E, na verdade, não vai ser. No momento que a chapa é pendurada pelo ponto M e ela fica em equilíbrio nas condições do problema, você pode pensar que a chapa tem equilíbrio sob a ação de duas forças. A primeira força, é claro, vai ser uma força de tração do fio, e essa força de tração vai ser vertical. E a única outra força que sobrou é a força peso associada a essa chapa. Essa força peso vai estar aplicada no centro de massa. Então a questão aqui é como nós podemos localizar o centro de massa. Se o corpo não é homogêneo, em princípio eu não sei onde o centro de massa está. Então tudo que eu posso dizer é que o centro de massa está em algum lugar ao longo dessa reta. Por exemplo, arbitrariamente aqui, abaixo do que seria o centro geométrico. E aqui seria o peso. Repara que, necessariamente, o centro de massa precisa estar na vertical da tração. Se não estivesse, a gente poderia constatar um torque em relação a esse ponto, e aí nós cairemos em contradição com o equilíbrio. Então, o centro de massa tem que estar sob essa vertical. Acontece que, quando você pendura essa chapa por um outro ponto, você tem uma outra vertical sobre a qual o centro de massa tem que se localizar. Mas agora você consegue achar o centro de massa, porque ele vai ser, então, a interseção dessas duas verticais que apareceram. Para a gente não trabalhar com várias figuras, vamos usar uma figura única e representar o que equivaleria à vertical, quando essa figura fosse pendurada. Então, a vertical da primeira situação de chapa pendurada, ela já foi transportada para cá. Agora, repara, o ângulo de 60 graus, que é a figura 2, ele é feito quando se pendura pelo ponto A. Se a gente localiza o centro de massa arbitrariamente abaixo, como eu fiz antes, aqui está o CM, a outra vertical seria uma vertical passando por A e pelo CM. Então, nós podemos conectar esses dois pontos aqui. Ao conectar esses dois pontos, o CM está definido. O ângulo de 60 graus é o ângulo entre a vertical e o lado AD. Significa que esse ângulo de 60 está aqui. E isso vai nos ajudar a localizar mais coisas. Repara que a situação pedida pelo enunciado, ela também pode ser representada aqui. Porque a pergunta é: quando a chapa for pendurada pelo vértice C, qual vai ser o ângulo entre a vertical e o lado CD? Quando ela for pendurada pelo vértice C, a vertical vai corresponder a este outro pontilhado aqui. E o ângulo entre esse pontilhado e o lado CD nada mais é do que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de um alfa. Agora a gente pode tomar algumas medidas. Primeira coisa, foi dito que AM é igual a AB, e agora vamos atrás de outras informações aqui. Por exemplo, eu consigo calcular quanto vale este pedaço. A gente traça uma horizontal aqui
e eu consigo calcular quanto vale esse pedaço. Por quê? Porque eu sei quanto vale esse. Se o lado do quadrado é L, aqui nós temos L sobre 2, e nós conseguimos esse comprimento baseado na tangente de 60. A gente pode pensar assim, tangente de 60, que vale raiz de 3, vai ser igual a L sobre 2 dividido pelo comprimento que a gente quer, que é esse tamanho aqui, de onde a gente tira que isso equivale a L raiz de 3 sobre 3, multiplicado por 2, 2 vezes 3 vai dar 6. Então aqui nós temos L raiz de 3 sobre 6. Significa que este pedaço, ele é o que falta para chegar no lado L da nossa chapa, dessa chapa retangular. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo L que multiplica 1 menos raiz de 3 sobre 6. Como aqui nós também temos metade do lado, agora a gente já tem tudo que é necessário para falar do ângulo alfa, porque a tangente do ângulo alfa vai ser esse comprimento amarelo dividido por esse outro comprimento aqui. Vamos fazer a conta aqui em cima. Para definir o alfa, tangente de alfa pode ser escrito como? Repara que o L vai cortar e nós ficaremos com 1 menos raiz de 3 sobre 6 dividido por meio. A tangente de alfa, então, vai ser, multiplica em cima e embaixo por 2, a gente vai ter 2 menos raiz de 3 sobre 3. Colocando de maneira mais explícita, o ângulo alfa vai ser o arco tangente disso. E o arco tangente disso, se você colocar todo mundo no mesmo denominador, é o que equivale à alternativa E. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!